Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Bom, olha só, hoje é terça-feira, tá? 30 de março de 2021. Antes da gente começar a nossa aula, quero lembrar vocês que nós tivemos um probleminha, eu na verdade, né? Aula passada, com a atividade avaliativa de vocês. Eu acabei enviando para a NEM, mas o meu computador deu problema, eu não vi que ele não tinha recebido. Achei que ele tinha recebido, né? Ele não recebeu. E por eu não ter ido por problemas pessoais na segunda, acabou que houve esse desencontro de informações e vocês não receberam essa atividade. Para alguns, eu consegui enviar, já imprimiram e resolveram. Para os demais, eu falei que fariam hoje. Então, a nossa aula vai ser mais simples hoje, um conteúdo que vocês já sabem. A gente vai dar uma revisadazinha. E em seguida, quem não fez, né, vai dar continuidade à nossa aula de português, resolvendo a atividade avaliativa. Alguns vão dizer, tia, mas aí o capítulo já acabou, a gente está trabalhando o capítulo 3 e a atividade é do capítulo 2. Tudo que a gente estuda em todos os capítulos, vocês sempre vão precisar no dia a dia de vocês. Advérbio, substantivo, adjetivo, né, verbo, vocês estão constantemente trabalhando com isso, seja em frases, em textos, a leitura de vocês, fábulas, contos, então tudo está intercalado, tudo está junto e misturado. Então, não tem problema que a gente já tenha estudado o capítulo 2 e aí estejamos no 3 e você vai fazer a atividade do 2, não tem problema. É bom que já passou uns dias e a gente vai ver se você realmente sabe o conteúdo, né? Então, quando terminar essa aula, você que já fez a atividade avaliativa, pula para a aula seguinte. Ou se já assistiu às aulas do dia, não tem problema, vai descansar, vai comer, vai, sei lá, vai se divertir. Quem ainda não fez a nossa atividade, então vai parar um pouquinho para resolver. Só são 4 questõezinhas, é super simples, tá bom? Então, bora lá. Aí na página 58, quero que vocês coloquem na página 58, é o nosso conteúdo de hoje, que é numeral. A gente já falou sobre isso, vocês já estudaram. Um dia eu falei quando a gente estava estudando substantivo, que eu coloquei algumas frases no quadro, dei mais ou menos uma fala, um pouquinho sobre o que era numeral, o que era artigo, né, o que era verbo, substantivo e adjetivo, e muitos tios, numeral, artigo, não sei. Então, a gente vai relembrar um pouquinho hoje, tá bom? A gente vai logo focar na página 58, lendo as informações e resolvendo a atividade para que vocês possam ir acompanhando a explicação e já resolvendo, tá? Então, olha só. Ele dá um conceito do que é numeral. É a palavra que indica quantidade ou ordem. Exemplo, 1, 2, primeiro e segundo. Então, quando você lê lá uma frase que vem, sei lá, José foi o primeiro colocado na gincana ou na Olimpíada de Matemática. Então, se você disser assim, circule o numeral, vai ser o número primeiro, né? Ele foi o primeiro colocado. Então, quando ele fala primeiro, ele está se referindo à ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto da fila. Estamos falando de ordem, né? Temos também quantidade. Pode ser assim, hoje eu encontrei um livro, encontrei 3 livros, 4 livros, eu tenho R$5, R$20, eu tenho 10 lápis, 1000 cadernos, ou seja, quantidade. Então, os numerais se referem a quantidade e ordem, tá certo? Aí ele traz logo aqui embaixo, depois a gente vai para a questão 6, vamos logo ler esse quadradinho que tem aqui, ó, classificação dos numerais. Os numerais são classificados de acordo com as ideias que expressam, então preste muito bem atenção, tá? Nessa partezinha aqui da nossa aula, ó, que é aqui que vocês vão identificar, né, por exemplo, quando vocês estiverem lendo uma frase, vocês vão entender a posição onde está o numeral e a que ele se refere, né, a sua classificação. Por exemplo, quando os numerais são cardinais, quando eles expressam quantidades exatas, por exemplo, 53 países. Dando um número exato, 53 países, 24 bolas, 110 bexigas, um número exato. Não tem para onde ter dúvida, tá? Expressando uma quantidade exata. Poderia ser assim, Maria conseguiu mais ou menos, ou conseguiu uns 20 balões. Então, mais ou menos, ou uns, não é uma quantidade exata. Pode ser 19, pode ser 20, ou pode ser 21. Mas quando diz Maria conseguiu 20 balões, então eu estou dando aquela quantidade exata. Foi 20, não tem mais o que se discutir. Quando são ordinais? Quando eles expressam ordem de elementos ou seres em uma série.
Por exemplo, primeiro colocado na prova. Então, eles são ordinais quando eles expressam essa ordem. Se eu disser assim, Yasmin foi a segunda colocada na Olimpíada de Matemática. Deixa eu ver, José Vinícius ficou em quinto lugar na gincana de natação. Então, eu estou expressando uma ordem, né? Estou falando dos seres, no caso aqui de pessoas, e sua classe, sua ordem, tá? Por exemplo, na gincana, numa Olimpíada, né? Numa Olimpíada é quando você faz umas provas, digamos assim, é tipo um concurso, para ver quem se sai melhor, tá? Então, ordinais é quando eles expressam ordem, tá? Quando eles são multiplicativos, expressam multiplicação. Vocês sabem o que é multiplicação? Sabem que vocês são nota 10 em matemática, não é? Por exemplo, o dobro de cadernos. Se eu digo assim, Nicolas, eu pedi que você comprasse 3 cadernos, mas você me trouxe o dobro de cadernos. Você me trouxe o triplo. Ou seja, aí há uma multiplicação. Porque qual o dobro de 3? 6, né? E assim vai. Qual o triplo de 3? Né? O 3 ali, 3 vezes 9. Então, isso é uma multiplicação. E temos também, ó, quando eles são fracionários. Os numerais são fracionários quando expressam divisões ou frações. Por exemplo, 1/3 dos alunos. Vocês têm que observar. Quando naquela frase tiver um numeral, uma palavra que está indicando uma multiplicação, está indicando uma divisão, né, uma fração ou ordem, ou está expressando um número exato, então ele é um numeral. Aí você vai ter que identificar a classificação dele. É ordem, então ele vai ser ordinal, né? Não, é uma multiplicação, tá falando de dobro, de triplo, quíntuplo, então é multiplicação, tá bom? Então, a ideia é divisão, o meio, a metade, 1/3, entendeu? 1/4. Então, é o que? Divisão, temos fração, ou quando ele vem a expressar o número exato, 53. Aí, olha só essa questão 6, diz assim, ó. Releia uma frase do infográfico e compare com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos. Aí preste atenção. Na frase original, a população atual é de 924,5 milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. E depois temos a frase reescrita. A população atual é de 924 milhões e 500 mil e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Então, observe. Nós vamos encontrar, vocês vão encontrar a escrita desses numerais tanto por extenso, que é quando a gente escreve o nome do número, por assim dizer, né? E em algarismo. Por exemplo, eu posso colocar aqui o número 2, o algarismo. Como eu posso escrever por extenso o nome, ó, 2, algarismo extenso, entenderam? Então, ele traz das duas maneiras, né? E a gente observa que quando é escrito por extenso, realmente é muito extenso. Fica um nome muito grande, porque olha só, 924 milhões e 500 mil. Aí olha só a pergunta que ele faz. Por que, nesse caso, para representar quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numeral? Explique sua resposta. Se a gente observar, é muito mais fácil a gente escrever o numeral. 924,5 milhões, né? E 53 países. A gente fala rapidinho. Quando a gente vai escrever por extenso, a gente, ó, demora muito mais para ler. Claro, não é uma eternidade, mas se a gente for fazer essa comparação, se a gente for cronometrar, a gente vai demorar mais. Mas existe uma diferença. Num número tão grande como esse, a gente está falando de milhões, há essa dificuldade de identificar o número, por exemplo. Pode acontecer de você começar a ler 924, aí você rapidinho viu milhões, né? 924,5 milhões. Poderia ser só 924,5. Concordam? Quando você lê por extenso, tem um número lá por extenso, 924 milhões e 500 mil. Muda um pouquinho a ordem, né? Na pronúncia, quando se fala
você fala primeiro 924 milhões e 500 mil, quando você lê, você fala 924,5 milhões. Você pode falar dessa maneira como vem escrito por extenso. Mas não vai estar errado, tá? Se você não fizer assim. Mas o que vai acontecer? Quando vem escrito, torna mais fácil a compreensão. Não concordam comigo? Quando você está lendo ali a palavrinha, o nome por extenso, você torna mais fácil você entender essa informação. Você não vai precisar parar para ler novamente, para ver se não errou, porque o número é muito grande e você acabou se confundindo. Concordam comigo? Aí ele pergunta, por que nesse caso, para representar quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais? Explique sua resposta. E aí? Por que vocês acham? Eu meio que já dei a resposta aqui para vocês, é só vocês observarem, tá? E a nossa última questão de hoje é a questão 7, super simples. Ele vai dizer, relacione as cenas conforme a função dos numerais presentes nos textos das falas. Aqui é exatamente isso que a gente falou aqui na classificação dos numerais. Ele vai trazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 falas, né? 6 episódiozinhos, dos quais vocês vão ter que identificar a classificação desses numerais. Vocês vão ler, por exemplo, eu tenho 3 filhos e você? Eu só tenho 2, o Pedro e o Marcelo. Aí você vai lá em cima e vai olhar. Letra A, indica quantidade. B, indicar, na verdade é indicar quantidade. B, indicar a ordem em uma sequência. C, indicar multiplicação. E D, indicar fração. Aí vocês vão ler cada quadradinho desse e vão dizer, eu acho que aqui ele está falando de multiplicação. Esse numeral é uma multiplicação, então vou e coloco o C. Não, eu acho que ele está falando de fração. Coloca D. É quantidade. São vocês que vão ler. Se tiver dúvida, volta na 58, lê essa classificação, tá, dos numerais, para que vocês possam responder, sempre colocando a letrinha correspondente, tá, à classificação desse numeral, ao que ele representa, tá bom? Temos 6 quadrinhos e temos 4, né, modos do numeral, então alguns vão se repetir. Então, aí são vocês que vão me dizer qual deles se repete, tá bom? Então, encerramos nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Sempre que tiver dúvida, tia, não entendi, fala comigo que eu te ajudo. Quem já fez a atividade avaliativa pode parar, vai descansar, vai assistir a próxima aula. Quem não, vai fazer a nossa atividade avaliativa agora, tá bom? Beijos, quero receber a atividade. Quero na segunda-feira estar recebendo a atividade avaliativa, a folhinha, não quero só foto não. Estão me mandando as fotos, mas estão esquecendo de me enviar as atividades, não só para mim, como a outros professores também, então não esquece, a gente precisa corrigir. Sempre que a atividade for na folha, não precisa nem mandar a foto, na segunda-feira você manda para que eu possa corrigir e colocar na sua pasta, tá bom? Então beijos, até a nossa próxima aula, tchau, tchau.